Boa tarde. Um prazer ter todos aqui hoje. Vamos começar? Quanto antes a gente começa, melhor, né? Vamos começar compondo a mesa? Aí nós temos a presença do nosso secretário adjunto, Miguel Reis. Vamos, Miguel. Aí eu vou chamar dois representantes do nosso conselho, que é o coordenador e o representante de CEPOP, que é o professor Adalberto e o Adalberto e o professor Francisco. Aí eu vou chamar o nosso governo local também, que são os representantes de cada serviço dentro do Ermelino Matarazzo. Então nós temos o Marcelo representando a saúde, a Surama, assistente social, supervisora de assistência social. Aí tem mais uma ali. Eu acho que vai faltar um pouquinho de cadeira, né? Aí a gente tem os nossos supervisores da SUB, que é o Leonildo, de Cultura, mas acho que não vai caber, Leonildo, tem pouca cadeira. Temos o Leonildo, o Ivan. Cadê o Ivan? O Leonildo é o supervisor de esporte, o Ivan é o supervisor da habitação. Está perdido por aí. O Ricardo, supervisor da cultura. Levanta, Ricardo. Acho que é só, né? O Leandro... Não, agora eu vou apanhar, né? Porque o Leandro é o nosso chefe de gabinete. Aí eu esqueci do Leandro. Vamos começar com a apresentação? Eu começo? Aí eu passo. É Carla? É Carla ou Carla? Pâmela. A Pâmela é a representante da Secretaria de Direitos Humanos. Ela que vai fazer a nossa apresentação hoje. Ninguém apresentou, mas ela é a Sandra, subprefeita. Pessoal, boa tarde. Já vi que todo mundo almoçou, descansou da feijoada, está todo mundo acordado, animado. Meu nome é Pamela Godoy, eu sou da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania, mas hoje estou aqui compondo a equipe da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão, a SEMPLA, para poder fazer esse debate com vocês sobre o orçamento para o ano que vem. Tá? Primeiro de tudo, antes de mais nada, eu quero agradecer a presença de todas e todos. É muito empolgante vir para cá e ver esse auditório lotado, com todo mundo querendo fazer essa discussão, esse debate. A hora que eu cheguei, a Clara pode até falar da minha cara, eu fiquei assim, maravilhada em ver as faixas, a galera com a manifestação na parede. Vocês estão de parabéns pela organização de vocês. Acho que a gente vai ter boas surpresas ao longo do debate hoje. Queria combinar com vocês um pouquinho a dinâmica. Eu não sei quem está passando para a minha apresentação, mas se puder passar para o próximo slide, só para a gente poder combinar aqui um pouquinho. Então, esse é o nosso pacto do dia, né? É o que nós vamos fazer aqui hoje. Eu estou meia cega, se eu errar, vocês me corrijam. Então, a gente compôs a mesa, mas eu vou passar para a subprefeita fazer uma apresentação, coordenador do Conselho Participativo. Né? Na sequência, a subprefeita vai apresentar a devolutiva do ciclo de obras de 2014, né, apresentando para vocês das obras discutidas no ano passado nesse processo participativo, o que está sendo feito, como é que está. Depois eu retomo a palavra para apresentar aí mais o debate de hoje, né, que é os parâmetros de receita e despesa, como é que está o orçamento hoje da prefeitura, e aí, assim, eu acho que é o debate mais transparente, mais tranquilo que a gente poderia fazer com vocês hoje. Os dados que nós vamos trazer aqui hoje é os dados de até quinta-feira como estava o orçamento. O orçamento não está fechado ainda, porque se tivesse fechado não faria sentido estar aqui debatendo. A gente trouxe para debater com vocês, assim como está acontecendo aqui, a gente teve 8 audiências hoje de manhã nas subprefeituras,
estão tendo mais 7 simultâneas com essa aqui. E na semana que vem, a gente vai ter mais 8 no período da manhã e 8 à tarde, passando, portanto, pelas 32 subprefeituras da cidade, para fazer o debate com todo mundo. Então, os dados que a gente vai apresentar aqui não são os dados finais do orçamento. É o que a gente tem expectativa de receita até agora e o que as secretarias e subprefeituras como elas estão organizando o seu orçamento, tá? Depois a gente vai entrar em mais detalhes. Aí, não, volta lá. Obrigada. Aí tem a metodologia do ciclo orçamentário, né? Como é que do ciclo participativo, como é que a gente está pensando. O pessoal do CEPOP vai fazer uma fala aqui explicando também como foi essa discussão. E aí a gente entra na última parte, que é a devolutiva dos projetos prioritários. Então, o que o Conselho Participativo dessa subprefeitura elencou como prioridade, como é que está cada coisa, cada 3 prioridades. A gente entra daí no orçamento, né, do projeto de lei da LOA, dos principais projetos regionalizados. E aí a gente vai abrir a fala para todo mundo falar. Só queria combinar com vocês a metodologia. Assim. A gente não vai votar nada, essa é uma audiência para ouvir. Então, a gente está gravando. Então, eu queria pedir que todo mundo vai poder falar, mas vai falar no microfone, ok? Para a gente poder registrar o áudio. A Clara está aqui, que é da Sempla também, né? Está me acompanhando, ela vai fazer a relatoria também daqui. Então, assim, ela vai estar com umas filipetinhas. Você vai distribuir, outra pessoa? Bom, a gente já vê quem é a pessoa que vai distribuir as filipetinhas. Todo mundo põe o nome, com letra legível, para depois a gente poder colocar na sistematização. E aí a gente vai abrir o microfone para todo mundo falar. O tempo combinado é 3 minutos, tá? Claro que eu não vou puxar o microfone da mão de ninguém. Não sou mal educada. Mas vamos tentar falar no tempo para que todo mundo possa falar. Combinado? E aí a gente faz as considerações finais. Encerramos nossa audiência a tempo de uma festa hoje à noite. Combinados? Ok? Todo mundo entendeu? Alguma dúvida sobre a metodologia? Não? Então, vamos começar a audiência. A audiência tem duração de 3 horas. Que horas são agora? 3h50. Então, a festa vai ter que ser depois das 7, ok? Então, queria passar de novo a palavra para a Sandra, nossa subprefeita, poder fazer a saudação e apresentar o ciclo de obras aqui. Obrigada, gente. Esse púlpito, ele é engraçado, fechado. Não enxerga. Essa é a devolutiva da demanda das obras que foram encaixadas para esse ano. A audiência pública do ano passado, aqui eu não lembro se foi dia 23 ou dia 30 de novembro. Aí nós distribuímos um cardápio de obras que foram votadas e colocadas numa ordem de prioridade. Eu lembro na audiência do ano passado, o pessoal queria que colocassem 3 obras, mas o pessoal que estava aqui na audiência achou melhor deixar as 10 e colocar por ordem de prioridade. Então, aí essas obras, elas teriam que passar hoje. Até eu queria que os nossos conselheiros levantassem em pé, só para o pessoal ver, porque eu vi que tem bastante conselheiro, que foram eles que deram essa devolutiva das obras. Os conselheiros, olha, então e o Ricardo, que está aqui na frente, tá? Então, eles que elencaram como prioridade. Essa demanda não estava no cardápio, tá? Que foi eleito aqui o ano passado. Como era uma obra de risco, eu passei isso para o Conselho concordou, em vez de a gente fazer a lista do cardápio, a gente fazer esse muro de contenção e uma revitalização na área em torno do córrego ali no Jardim Cotinha. Então, nós tivemos uma aprovação do Conselho e eles me pediram uma contrapartida. Se viesse mais recurso, a gente colocaria o recurso seguinte, que viria para a subprefeitura indicar, eles indicariam também. Nós fizemos esse acordo, veio mais um pouco de recurso, que são as obras de impacto. Aí eu passei pelo Conselho e foram eleitos 3 praças e a reforma de uma escadaria. Então, esse ano a gente conseguiu trabalhar tranquilamente com o Conselho. Já está aprovado e os processos já estão em fase de licitação. Tá? Era isso que eu queria passar. Bom, agradecer a nossa querida subprefeita.
Bom, passado então essa primeira fase da devolutiva do ano passado, vocês viram que vai ser bem dinâmico hoje, hein? Então, a gente vai entrar na parte mais chata de todas. Eu vou falar um monte de número aqui chato, tá? Então, eu queria pedir um pouquinho de paciência para vocês, mas é muito importante. O que a gente vai fazer, a gente vai abrir o orçamento da prefeitura aqui para vocês e como está a expectativa para a arrecadação do ano que vem. Pode passar, por favor? Então, assim, não sei se dá para todo mundo ver bem, mas esse é um gráfico que mostra o que a gente tem trabalhado hoje como previsão de arrecadação da prefeitura para o ano que vem. A arrecadação, ela tem várias fontes de onde vem o dinheiro, né? Eu vou passar por algumas para explicar para vocês. Quem está na mesa, se quiser sair para poder acompanhar, acho que fica melhor. Desculpa a deselegância minha de não falar para vocês saírem, desculpa. Bom, então, assim, só para deixar claro para vocês, esse não é o orçamento fechado, vou repetir. Isso é o que a prefeitura espera arrecadar para o ano que vem. Qual é o valor que ela espera arrecadar para executar em ações em 2015? Quase 51 bilhões de reais. Tá? Da onde vem esse dinheiro? Que é a pizza que a gente vai mostrar. A maior parte, que é esse azulzinho, tá dando para olhar a apresentação, gente? Vocês estão conseguindo enxergar? Sim? Não? Bom, 63% desse recurso, ele vem do Tesouro Municipal. O que é? É a nossa arrecadação através de impostos e tributos, né, que dá na ordem mais ou menos de 32 bilhões de reais. Então, a maior parcela do orçamento da prefeitura, ele é adquirido dentro do próprio município. Aí a gente tem vários outros elementos, mas eu queria destacar alguns. 14% do dinheiro hoje que a gente espera arrecadar para o ano que vem é o dinheiro que vem via governo federal, que representa hoje, vai representar nessa expectativa 14% do orçamento. Ele está na ordem de quase 7 bilhões de reais, vocês podem acompanhar o valor no quadrinho ali. Tá? Que são obras, a grande maioria do PAC. Tá? Então, são obras de infraestrutura e de habitação colocadas aqui. Os recursos do governo estadual passados para a Prefeitura de São Paulo somam apenas 1% do orçamento previsto para o ano que vem. É a ordem mais ou menos de R$500 mil. Tá? Então, é bem pequena a parcela do governo do Estado passado para a Prefeitura. O terceiro a grande entrada de recurso está no Fundeb, que é o Fundo de Educação do Governo Federal para os municípios, né, que é um fundo que visa ampliar o desenvolvimento da educação, acelerando nossa capacidade de educação. 7% vem de lá. Aqueles 7% lá em cima, tesouros municipais vinculados, que tem o início 08, a fonte 08, são recursos que vêm já com destinação própria. Né? Por exemplo, emendas parlamentares. Vem uma emenda parlamentar para construir uma UBS. Isso é um recurso vinculado. Aqueles 7%, a prefeitura não pode mexer no que vai fazer. Ele vem para fazer aquilo que está destinado no papel. Se não for aquilo, não faz. Tá? A gente não tem possibilidade de manobra. E aí, o último grande ali que eu queria destacar é a receita condicionada 07, que ela dá mais ou menos 1 bilhão de reais, é isso? Isso. Né? Quase 1 bilhão de reais. O que é essa receita condicionada? É um recurso que a prefeitura espera arrecadar, e aí normalmente estaria ali no Tesouro Municipal, no 00, que representa hoje 63%, mas não tem certeza que vai arrecadar. Né? O que especificamente eu estou falando? É da revisão da planta genérica do município, pintado pela mídia de maneira minimamente difícil, vamos colocar assim, como aumento do IPTU. Né? A revisão da planta genérica é que cada pessoa consiga pagar o IPTU de acordo com o seu imóvel. Tem imóveis que vão aumentar? Vão, porque o imóvel valorizou. Mas tem imóveis que vão diminuir o valor. Mas isso, no orçamento da prefeitura, representa 2%. Tá? Só para vocês terem uma ideia, esse recurso de quase 1 bilhão de reais, ele é o que a gente está pensando para o orçamento para 3 secretarias esse ano, juntas.
é o recurso destinado para a Secretaria de Trabalho, para a Secretaria de Cultura e Secretaria do Verde e Meio Ambiente. Então, só para vocês terem noção um pouco do valor que a gente está falando. Então, assim, aquele 2% é o recurso que a gente espera arrecadar, mas não tem certeza, por isso que ele está sendo contado separado, tá? O valor previsto ali, então, é de quase um pouco mais de 50 bilhões de reais. E aí vocês vão perguntar, ok, para onde vai esse dinheiro? Vamos para o próximo slide. Esse dinheiro, ele está previsto para ser pago dessa maneira, ser executado mais ou menos dessa maneira. Outras despesas correntes, o que é isso? Tudo que a prefeitura faz, né, de equipamento, de serviço, ele acaba tendo um custo fixo de custeio. Por exemplo, né, se a prefeitura faz uma escola, depois da escola feita, da obra, você tem que pagar a água, a luz, a manutenção do prédio, você tem que pagar a manutenção do prédio, materiais de custeio, materiais de consumo, papel, giz, lousa, né, um hospital, prédio, a infraestrutura, né, não estou falando de pessoal, tá? Estou falando só de coisas físicas. Então, essas coisas físicas que hoje a prefeitura tem, e só para trazer um dado para vocês, só a saúde tem 447 UBSs, tá? Então, todas as UBSs, as escolas, os equipamentos da assistência social, CRAS, CREAS, que são vários também, estão nesse quase 21 bilhões de reais. Tá? Então, tudo isso é o que a prefeitura já tem e tem que manter. Se diminuir esse valor, os equipamentos não vão funcionar, então não adianta ter. Para além de coisas físicas, a gente precisa de RH, a gente precisa de pessoas. Né? Então, encargos, com o pessoal em cargos sociais, dá mais ou menos 17 bilhões de reais. Então, o salário dos professores sai daqui. O salário das assistentes sociais sai daqui. Como da demais equipe da prefeitura. Então, é daqui que sai o recurso. Né? Do pessoal que faz a manutenção na praça, daqui. Aí a gente tem um valor previsto para o ano que vem, que é de quase 8 bilhões de reais, que é o investimento. O que é investimento? É o que nós vamos fazer de novo. Então, até aqui em cima foi o que a gente vai manter, que a prefeitura já tem. Mas o que só tem não é suficiente, ok? Então, a gente entende que não é suficiente, está investindo 8 bilhões de reais para coisas novas, para novas obras, novos serviços, novas coisas que a gente não tem ainda no município, que a gente sabe que o que tem não é suficiente ainda. Aí eu queria chamar a atenção para os outros dois, que é os juros e encargos da dívida ativa e a amortização da dívida. Se você somar os dois valores, vai dar quase 5 bilhões de reais, que é um pouco mais do que a metade do investimento. Então, um pouco mais do que a gente vai investir, a gente tem que separar para pagar a dívida ativa do município. Tá? Isso não tem como não pagar. Tem um projeto de lei tramitando no Senado para que essas dívidas sejam revistas, todos os municípios têm, para que elas sejam revistas, e aí os juros diminuam. Mas só para vocês terem uma noção de que 10% do orçamento da prefeitura vai para isso. E inversões financeiras é um dinheiro que a prefeitura reserva para poder fomentar as empresas estatais vinculadas à prefeitura, como a Companhia de Engenharia de Tráfego Aéreo não, Companhia de Engenharia de Tráfego, a CET. Então, vai dar ali quase 51 bilhões de reais esperados arrecadar, mais ou menos divididos assim, ok? Vamos para o próximo. Isso aqui é só para vocês terem uma noção um pouquinho como, nesse momento, está sendo pensado para dividir o orçamento. Educação e saúde é um maior valor, inclusive, porque, além de ser a base de uma sociedade, as pessoas precisam estar saudáveis e precisam ter educação, a gente também tem regulamentações normativas que dizem mais ou menos o mínimo que as gestões têm que passar para esses serviços. Mas antes de entrar neles com calma, eu queria só passar um pouquinho em alguns que eu acho interessante a gente observar. O primeiro é a cultura. Né? Existe um compromisso público do prefeito Fernando Haddad de que, ao final de 2006, o orçamento separado para a cultura será de 2% do orçamento.
E a gente tem trabalhado muito para que isso aconteça. Esse valor aqui total dessa pizza é aquele, comparado com aquele que eu mostrei anteriormente, com aquele recurso que pode ser que não venha, com os recursos já vinculados. Esses 2% da cultura, assim como o dinheiro da saúde e educação, que tem normativas de porcentagem, a gente está considerando o valor dos tesouros municipais, que é o que a prefeitura tem para livre manejo. Então, se fosse fazer só em cima dos recursos municipais, do tesouro municipal, aquele valor de 1,8 estaria hoje em 1,75, quase os 2%. A gente tem um recurso de quase 2,14 para assistência social, serviços, que é o que vai manter, iluminação, asfalto, ecoponto, as praças digitais, telecentros, 5%. A habitação com quase 4%. E aí, a saúde e a educação. A educação, primeiro, desculpa, ali hoje está representando quase 20%. Não sei se vocês conseguem enxergar, está 19,75%. O que dá 10 bilhões de reais. Esse recurso, pela legislação, ele tem que ser 25% do orçamento dos tesouros municipais. Então, daquela primeira parte de 63% que eu mostrei. Tá? Então, a gente tem ultrapassado, está em torno de 27%. Tá? Esse aqui da saúde, que tem 17,51%, a legislação fala que a gente tem que ter, no mínimo, 15%. Hoje, se você considerar dos recursos municipais, a gente está batendo a meta, a gente está atingindo a porcentagem de 19%. Então, a gente está investindo 1/3 a mais do que é colocado na lei em saúde. Tá? Então, assim, mais ou menos assim que o recurso hoje está distribuído na prefeitura. Pode passar para o próximo. E aí, antes de entrar no ciclo da metodologia participativa, eu queria perguntar se todo mundo sabe o que é LOA. Aqui. Eu coloquei depois que não tem esse slide. Vocês sabem o que é LOA? Não? Então, eu vou explicar para vocês. Todo governo, seja ele estadual, municipal ou federal, ele tem 3 instrumentos, que são leis, 3 instrumentos normativos, que dizem como a gente tem que organizar o orçamento da prefeitura, dos governos. E esses instrumentos, eles são criados, a princípio, pela gestão, em forma de projeto de lei, tramitam no seu respectivo poder legislativo, no nosso caso de prefeitura, eu estou falando da Câmara Municipal, e aí, aprovado, depois das mudanças feitas no poder legislativo, ele volta para a prefeitura poder executar o recurso. Então, a gente tem 3. O primeiro chama-se PPA, Plano Plurianual. Ele tem validade por 4 anos. Então, quando que se faz ele? No primeiro ano de gestão. Então, ele foi feito no ano passado e vigora até 2017. Então, o próximo prefeito, ou na reeleição do Fernando Haddad, o primeiro ano da gestão deles, eles vai ser norteado pelo PPA criado nessa gestão. Isso é sempre assim. Ninguém mudou nada. No governo federal é assim, no governo estadual é assim. Qual é a mudança que a gente está propondo aqui na Prefeitura de São Paulo? Quem conhece o plano de metas da Prefeitura de São Paulo, ou já ouviu falar disso, ergue a mão. Muito bem. Plano de metas é o quê? É uma lei da Câmara Municipal, que o prefeito tem que, em 90 dias, dizer o que vai ser feito. Além do nosso prefeito, em 90 dias, dizer o que vai ser feito, ele virou e falou, não é só isso, eu quero dialogar com a população. Então, a gente passou em todas as subprefeituras, a gente fez um monte de audiências, acho que foram 36, se eu não me engano, audiências públicas, para fazer esse plano de metas participativo, com a opinião de vocês. O plano que originalmente tinha 100 metas, passou a ter 123. Não sei se tem aí para distribuir, a gente trouxe? Está lá em cima o plano de metas, para quem não conhece, pode pegar lá. Como é que foi feito o nosso PPA? Que é onde diz assim, você dá a diretriz de como você vai executar o seu dinheiro. Está através do plano de metas. Então, tudo que a gente colocou nesse plano de metas aqui, ele foi transformado em PPA. Então, todo mundo que participou da discussão do plano de metas, participou da construção do PPA.
Então, a gente tem lá no PPA as diretrizes gerais do que a gente pretende gastar, as metas que a gente pretende cumprir na administração e como a gente vai organizar mais ou menos o recurso para poder cumprir isso. Depois disso, você tem um instrumento chamado LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ele dá o quê? A diretriz de como você vai executar esse dinheiro. Então, ele é feito em cima do PPA, falando, bom, disso aqui que você planejou, que você tem como meta de execução, você vai ter que executar mais ou menos assim. E começa a dar uma dividida entre as secretarias e ações e põe regras para que esse dinheiro seja utilizado. Depois disso, o outro instrumento normativo é a LOA. Gente, eu sei que isso é chato pra caramba, mas isso aqui para mim devia ensinar na escola, eu acho. Né? A LOA, que é onde a gente está aqui. A LOA é o quê? É Lei Orçamentária Anual. Então, ela é votada todo ano. Então, o que acontece? Com base no PPA, com base na LDO, se constrói a LOA, que é de fato o que você vai executar ano que vem. O que não tiver na LOA, gente, não sai, porque não tem dinheiro. E só se faz coisas com dinheiro. Então, quando a gente fala assim, mas a gente está discutindo uma obra no ano passado e esse ano não foi feito, porque depende desse processo. E esse processo não é só de discussão da prefeitura, porque a prefeitura faz o primeiro esboço, mas quem vai fechar é a Câmara, são os vereadores que a gente elege junto com o prefeito. Então, assim, qual que é a diferença aqui? É que a gente poderia ter sentado lá na Assembleia, eu e a Clara, e falado, bom, como é que a gente vai fechar aqui, Clara? E distribuir o dinheiro. Mas não, o governo do Fernando Haddad quer vir aqui conversar com vocês. Então, a gente está percorrendo as 32 subprefeituras para mostrar para vocês como está isso até agora. E tudo que a gente falar aqui hoje, o que a gente falou nas outras audiências de manhã, está falando agora à tarde, vai falar na semana que vem, vão ser considerados pela essa administração para poder ser incluídos no projeto de lei, por isso que tem o pé na frente, que é o projeto de lei, da LOA. Então, esse momento é muito importante. Tudo que a gente falar aqui hoje, a gente vai levar em consideração. Não estou falando que vai entrar. Porque para entrar tem que ver viabilidade, tem que ver orçamento, uma série de coisas. Mas a gente vai levar em consideração. Então, assim, a gente está aqui, de fato, para ouvir vocês hoje. Tá? Ok o que é LOA? Ok o que é a participação aqui hoje? Então, vamos para o próximo slide. Então, como é que a gente chega aqui hoje? Isso aqui também não veio da nossa cabeça. Do ano passado, a Prefeitura criou o CEPOP, que tomou posse dia 25 de janeiro desse ano, aniversário da cidade. O que é CEPOP? É o Conselho Municipal de Planejamento e Orçamento Participativo. Tem alguém aqui do CEPOP? Aqui, esses são os culpados. Brincadeira, gente. Então, lá no CEPOP, se eu estiver mentindo, vocês me corrijam, hein? Faz eu passar vergonha essa mentira. Eles falaram, bom, vamos então fazer aqui, a gente vai fazer o orçamento participativo de verdade. Então, como é que vai funcionar? Então, eles ficaram pensando na metodologia, numa comissão de metodologia do CEPOP, escolhida entre as pessoas do CEPOP, numa reunião feita no dia 5/6. Aí, 11 dias depois, o plenário do CEPOP, que daí é onde junta todos os conselheiros, se reuniu e aprovou essa metodologia. Tá? Pode passar o próximo. E aí, qual que é essa metodologia? Ela está dividida em 3 etapas. Tá? A primeira era o quê? Era pegar os conselhos participativos do município, que são os conselhos das subprefeituras, né? A gente tem 32 prefeituras, 32 conselhos. Esses 32 conselhos escolheram 3 projetos prioritários. Tá? E os conselhos temáticos, conselhos transversais, escolheram uma cada um. O que é conselho transversal? O conselho que não está ligado necessariamente a um bairro, a um território, a uma subprefeitura, mas está vinculado a uma política específica. Por exemplo, a gente tem o Comitê da População em Situação de Rua. Então, qual que é a prioridade para as pessoas em situação de rua? Com certeza não vai ser o que estava aqui, por exemplo, uma drenagem, um asfalto, é um outro tipo de prioridade. Por isso que esses conselhos transversais também foram consultados. Então, cada conselho transversal, escolheu uma proposta prioritária. Isso terminou no dia 15/7, tá?
Aí, bom, então a gente tinha um cardápio agora de propostas prioritárias construídas com os conselhos. O que a gente fez? Dividimos em eixos. Primeiro eixo, espaço público e igualdade para a cidadania. O segundo, educação, cultura e trabalho. Terceiro, habitação. Quarto, saúde, assistência social e esporte. E o quinto, infraestrutura e mobilidade urbana. Aí, a gente reuniu com a galera das secretarias e falou, olha, dessas monte de propostas aqui, o que tem a ver com esse eixo é isso aqui. O que dá para fazer? Né? Tem viabilidade? Não tem? Fizemos reuniões temáticas sobre isso. E aí a gente passa aqui hoje, na última etapa, que são as audiências públicas. Então, a gente está vindo aqui discutir com vocês e com as outras 31 subprefeituras. Vai ser hoje e no final de semana que vem. Então, essa é a etapa participativa colocada. Ok? Vamos para o próximo. Aí, né, qual que foi o resultado dessas propostas? Só para a gente ter um balanço. Os conselhos participativos municipais, as subprefeituras, elencaram 94 propostas. E os conselhos transversais, 9. Aí quem é bom de matemática já fez a conta. Se são 32, 32 vezes 3 não dá 94. A gente vai explicar o porquê. Tem uma subprefeitura que o conselho não quis participar desse processo de priorização. Então, assim, não foi o governo, não foi o subprefeito. Foi o conselho, composto pela sociedade civil, disse, nós não queremos participar, que é o conselho da Moca. Ok, faz parte da democracia, não quer participar, não participa. Não quer dizer que as propostas, que as ações não vão acontecer na Moca, mas não vão ser priorizadas nesse processo que a gente está colocando. Aí na Vila Mariana, teve empate entre propostas, então acabou entrando 4. Os conselhos participativos, os conselhos transversais, nem todos participaram. Então, a gente tem quais conselhos participaram? O CMDCA, que é o Conselho Municipal da Criança e Adolescente, o Conselho LGBT, o Conselho de Idosos, o segmento de imigrantes não é o conselho, porque não tem conselho ainda, mas é um segmento importante que a gente consultou. Inclusive, os conselhos participativos, eles têm cadeiras para migrantes. O segmento de mulheres não tem conselho ainda. Então, a gente ouviu representantes do movimento de mulheres. Inclusive, só um parênteses aqui, a gente, antes dessa gestão, não tinha nem secretaria de política para as mulheres, era uma mera coordenação. E a gente tem, hoje, uma secretaria. Oi? Não entendi. Tem que ter. Tem a secretaria, agora tem que ter. E é uma meta, inclusive, porque a primeira meta era criar a secretaria, foi cumprida, agora falta criar o conselho. Então, assim, mas não é porque não tem conselho que o segmento foi excluído, por isso que está escrito segmento de mulheres aqui embaixo. Povos indígenas, que tem conselho, Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, e aí juventude e igualdade racial, depois a gente vai passar por essas ações transversais, porque mesmo sendo aqui do território, acho que é importante todo mundo saber, não foi o movimento social que escolheu, porque não tem conselho funcionando, o Conselho de Juventude não está funcionando. Ele está parado na Câmara Municipal num projeto de lei. Então, a gente ouviu o governo. Não é o ideal, a gente sabe, não é o que a gente está se proposto a fazer. Mas entre ouvir o governo e deixar esse segmento de fora, a gente preferiu ouvir o próprio governo. Tá? Colocaram propostas aqui. Então, só 2 conselhos transversais não colocaram propostas. Comitê de Pop Rua e o Comuda, que é de álcool e drogas, tá bom? Então, foi assim que a gente chegou nesse número de 113. Passar para o próximo. Aqui é uma divisão, aí, da 113, de quais áreas são essas propostas? Maioria, 32, são da saúde. Inclusive, aqui tem saúde, se eu não me engano. Educação, habitação, são sempre as campeãs. Mas eu quero chamar a atenção para um número menor aqui. Olha o número de transporte, vê se não tem nada de errado. Tem 2. Não, aí eu vou falar. O que acontece? Nas primeiras rodadas, quando a gente fez lá no ano passado essas discussões, quando a gente construiu o plano de metas, não sei se a Sandra vai lembrar, transporte estava aqui no início. Era uma das que mais tinham. Então, assim, podemos ter divergência das ações tomadas para o transporte na cidade.
mas que atendeu parte das demandas, atendeu, porque senão ele também estaria aqui de novo. Né? Podemos ter divergências sobre as ações, mas que as pessoas que fizeram esse processo no conselho acharam que transporte não era tanto prioritário mais, porque as ações podem não ter resolvido, mas melhoraram a situação colocada. Então, isso aqui é a prova de que a discussão, a participação social dá certo. Né? Porque se a gente não tivesse ouvido vocês e as demais pessoas da cidade, a gente talvez não teria priorizado o transporte como priorizou no primeiro ano da gestão. Então, acho que isso, mais do que uma ação da prefeitura, o importante é mostrar, pô, isso aqui vai dar certo. Botem fé nesse espaço que a gente está. Eu acho que acabou essa parte. Passa para o próximo. Ah, não. Próximos passos, é claro. Não termina hoje. Então, depois de hoje, né, e de dia 6, nós vamos sistematizar tudo isso. Vamos fazer o projeto de lei da LOA e encaminhar na Câmara Municipal. E aí é hora de a gente ficar de olho lá para nada ser cortado. E aí, uma outra ação vai ser o monitoramento privilegiado dos projetos prioritários de cada subprefeitura pelo CEPOP. Isso aqui eu acho que é um grande ganho. Né? Dessas ações prioritárias aqui, essas 103 escolhidas pela sociedade civil que está representada nos conselhos, vão ser acompanhadas de perto cada uma dessas ações, cada uma dessa execução. Onde está a obra tal? Por que a obra tal está atrasada? A obra tal era para ter sido começada há um mês atrás, não começou. Como é que está? Cadê o dinheiro da obra? Vai acompanhar passo a passo aqui. Tá? Muita transparência no processo com vocês. E depois, além disso, a gente vai fazer uma devolutiva desse processo de audiências públicas para o CEPOP. E aí o CEPOP vai reproduzindo para as pessoas na comunidade. Ok? E aí, então, passada essa parte explicar, eu queria chamar aqui o representante do CEPOP, que vai explicar um pouquinho, fazer assim esse processo. Eu acho que é melhor você vir aqui embaixo, caso não sei se o microfone chegar aí. Qual é o seu nome, querido? Então, o Alberto do CEPOP, palmas para o Alberto. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Meu nome é Alberto Nunes, eu faço parte do Conselho Participativo no distrito da Ponte Rasa. Nós temos 2 distritos na subprefeitura, né? Ponte Rasa e Hermelino Matarazzo. Nós fomos eleitos todos esse ano, o mandato começou esse ano. Talvez todos não saibam, é algo novo, né? Na cidade de São Paulo, o Conselho Participativo, que é eleito no distrito por voto direto, né? O conselho é composto por 21 membros. O nosso conselho aqui é composto por 21 membros. Dependendo do tamanho da subprefeitura, a cada mais ou menos 10 mil habitantes tem um conselheiro, né? No nosso caso, nós temos 21, sendo 11 do distrito de Hermelino Matarazzo e 9 do distrito da Ponte Rasa. E mais um eleito do segmento de imigrantes. A composição total é 21. Então, durante esse processo do ciclo de orçamento participativo, coube a nosso conselheiro eleger 3 prioridades, do qual, no primeiro momento, nós discordamos, porque nós entendemos que Hermelino Matarazzo não tem só 3 prioridades. Tem uma série de prioridades que não daria para excluir as demais. Mas a dinâmica era essa, né, no primeiro momento, e nós tivemos que fazer uma discussão e tentar priorizar da melhor forma possível. Consideramos as reivindicações históricas da região, né, de debates anteriores, de necessidades apontadas na última plenária, em 2014, né, com destaque para ampliação de espaços para cultura, lazer, esporte, vagas em creches, saúde e habitação. Para isso, nós elencamos alguns pontos que nós consideramos importantes. Um deles, a instalação de uma unidade fixa da rede Hora Certa, aqui em Hermelino Matarazzo, né? Esse é um processo que já está em curso e que nós consideramos importante que seja realizado. Consideramos a construção de uma UPA 24 horas, em Hermelino Matarazzo.
Consideramos o programa de reurbanização de favelas e regularização fundiária. A implantação de um centro esportivo, né? A construção de uma casa de cultura, que é uma luta histórica da juventude aqui da região há cerca de 20 anos e ainda não concretizada. E consideramos ainda a construção de um CEL que trará, além de vagas no ensino fundamental, educação infantil, telecentros, lazer e esporte, cursos profissionalizantes em parceria com o Pronatec, cursos da OAB em parceria com universidades federais, né, que nós consideramos de extrema importância para a região de Ermelino Matarazzo, que não possui um CEL. É um dos poucos distritos que ainda não tem o CEL. Não querendo dizer que Penha e São Miguel não são importantes, mas só para vocês terem uma dimensão, o distrito da Penha já possui 2 CELs e tem mais 2 previstos no orçamento, vão para 4. São Miguel tem 3, se eu não me engano, tem mais um previsto, vão para 4. E Ermelino ainda não tem nenhum CEL, né? Bom, do ponto de vista estratégico, a gente sabe que o governo Haddad ele está priorizando a implantação de CELs em centros esportivos. E como Ermelino Matarazzo não tinha nenhum centro esportivo, estrategicamente nós colocamos numa das 3 prioridades a implantação de um centro esportivo, para que a partir desse centro esportivo nós pudéssemos reivindicar um CEL para a região, né? Pois a própria prefeita subprefeita pode colocar, ela tentou indicar várias áreas que não foram aceitas, porque não era um centro esportivo. Então, do ponto de vista estratégico, nós indicamos esse centro esportivo para viabilizar a implantação de um CEL. E essa foi uma das prioridades. Indicamos a construção de casa de cultura, que é uma luta histórica da juventude aqui da região, e a própria construção do CEL. Então, essas foram as 3 prioridades que, na nossa dinâmica, a gente elencou, né? Não deixando de considerar todas as outras. Agora, eu queria aproveitar aqui a presença da SEMPLA, da subprefeitura, etc. A implantação do centro esportivo já é fato. Nós tivemos no mês passado um decreto assinado pelo prefeito que implantou o centro esportivo de Ermelino Matarazzo. Portanto, nós estamos discutindo aqui o planejamento de orçamento do ano que vem. Essa meta já está superada, a implantação do centro esportivo. Ou seja, Ermelino Matarazzo só tem, por enquanto, 2 reivindicações pendentes, que é a construção da Casa de Cultura e a construção do CEL. Eu queria aproveitar essa plenária para que a gente apontasse mais uma prioridade para Ermelino Matarazzo, uma vez que a implantação do centro esportivo já está superada, tá? E foi um dos nossos apontamentos. Eu não sei se dá para fazer uma dinâmica, mas eu queria propor aqui que, como terceira prioridade, a gente colocasse a implantação da rede Hora Certa, se todos concordarem, obviamente, caso não tenha outra sugestão. A gente, primeiro que a gente pensou numa dinâmica de não votação, porque senão vai quebrar o debate, o diálogo. Então, acho que assim, votar uma proposta é complicado. Essa proposta foi a que ficou em quarto na discussão do Conselho? Então, vamos fazer o seguinte, a gente não pode se comprometer aqui, por causa que, né, tem o decreto, mas o centro ainda não foi criado, né? Então, a gente vai levar isso como proposta e depois dar um retorno no CEPOP, pode ser? Podemos combinar esse acordo aqui? Porque se a gente pega e fala, olha, nós vamos trocar e depois não dá para trocar, eu vou estar mentindo para vocês. E eu não quero, a gente quer fazer um processo transparente. Então, se essa é a 4ª proposta do Conselho, na ordem de votação, na ordem de priorização discutida no Conselho, a gente pega, leva para discussão lá e dá um retorno na próxima reunião do CEPOP. Podemos combinar assim? Todo mundo ok? Eu acho que sim, não? Tá, então é uma outra discussão. Então assim, não, ok, é uma outra discussão. Então vamos fazer o seguinte, a gente leva essa, porque tudo que a gente vai discutir aqui, a gente vai levar como consideração também. Tá bom? Ok? Se precisa falar mais alguma coisa? É isso. Acho que é importante aqui a participação de todos, né? É um momento importante que a gente está exercendo o nosso papel de cidadão, todos aqui presentes, né?
a cidadania não é só votar e depois esquecer, esperar a próxima eleição. A gente tem que participar no dia a dia como hoje. Tá? Obrigado a todos. Bom, então daqui a pouco a gente já vai abrir o microfone, estamos terminando já, tá bom? Então a gente vai... Isso aqui. Obrigada. Então agora, só passar para vocês, então, o Alberto explicou aqui qual foi o processo de escolha, tá? E essa apresentação foi feita antes da fala dele. Então, o que a gente está considerando aqui é o que a gente tinha discutido até agora. Então, ela está em cima das 3 propostas inicialmente discutidas, ok? Então, eu vou passar uma a uma delas, mostrando como é que está cada uma, tá bom? Então, vamos lá. Então, a primeira demanda é a questão do CEL, né? O CEL ele está vinculado, desculpa, com a meta 16 do plano de metas. É de responsabilidade da educação. A gestão do CEL é compartilhada entre 3 secretarias: Cultura, Educação e Esporte. Mas quem constrói é a educação, tá? Por isso que está vinculada com essa secretaria. Então, o que a gente vai estar mostrando aqui para vocês não é uma resposta minha, da Clara ou da Sandra, é uma resposta da Secretaria de Educação. O que eles nos disseram sobre a possibilidade do CEL aqui? Que tem um compromisso de realizar de construir 20 CELs, que está no plano de metas, né? E como que eles escolheram esses CELs? Através da disponibilidade do terreno e a discussão dos indicadores de vulnerabilidade e infraestrutura, indicadores de vulnerabilidade da região e a infraestrutura existente. E aí eles apontam que eu já sei que não contempla vocês, já me falaram, então calma, estamos do mesmo lado, é que, olha, já tem o CEL Quinta do Sol. E aí, né, tanto na fala do Alberto, você fala, olha, esse é um CEL da Penha, a Penha já tem CEL e aqui não tem CEL e aqui precisa ter CEL. Tá? Então, assim, essa é a devolutiva da Secretaria de Educação. Então, a primeira coisa aqui, a gente já vai colocar isso no relatório, de que há uma demanda aqui de vocês, que tem um CEL aqui no distrito, aqui na subprefeitura. Então, quem quiser mais falar do CEL, fica à vontade na hora das falas, tá? Mas, assim, essa é a devolutiva, é que hoje não está prevista a construção do CEL aqui. E aí, o que eles apontam como outras coisas na área de educação aqui para a região? É que tem outras entregas previstas, que não é CEL, mas na área de educação tem aqui, que são 2 CMEIs, né? Foi uma entregue, uma vai ser entregue agora em 2014 e uma em 2015, e um MEMEI em 2015. E mais 448 vagas na rede conveniada. Mas daí a gente sabe muito tranquilamente que isso é uma coisa da educação, isso é muito mais do que educação, tá bom? Então, nas falas, todo mundo que quiser falar do CEL, fica à vontade, tudo vai ser levado em consideração. E agora, a boa notícia é que a discussão sobre a Casa de Cultura vai rolar, vai ter Casa de Cultura, então uma salva de palmas para a galera. E o compromisso é tão sério que, além de estar no PP, na LDO para 2015, já tem endereço. Calma. Um passo de cada vez, companheiro. Na sua fala você propôs isso, um passo de cada vez. Vai ter a casa agora de cultura, né? Acho que é uma prova de que depois de 20 anos de reivindicação, né, finalmente vai sair isso. Já tem endereço onde vai ser. Se precisa discutir gestão, é hora de falar na hora que a gente abrir o microfone. Mas acho que já é uma grande vitória saber que vai ter e ter endereço para ficar lá monitorando a obra. E se não sair, depois vocês enchem lá o nosso saco e falam assim, olha, vocês foram lá, falaram que ia ser no endereço, falaram que ia estar no orçamento e não rolou. Muito bem, então. Valeu, galera. Então, assim, né, uma das ações prioritárias já tem endereço, agora é acompanhar a construção. Beleza? Vamos para o próximo. O Centro Olímpico Esportivo, que daí é da fala do Alberto, né? Ele é da Secretaria de Esporte, está ligado à meta 45. Então, já tem um decreto instituído a criação do centro. Eu não sei se lá já tem estrutura, não, meia boca de estrutura, então não tem centro ainda. Então, tem uma meia boca de estrutura e um decreto, né?
Precisa reformar ou está reformando? Precisa reformar. Então, não existe ainda. Importante na hora da gente fazer a discussão. Foi assinado o decreto no dia 11/8. Então, assim, era uma ação prioritária. Tem decreto agora. Agora a gente precisa reformar o espaço para poder entregar. Mas está aí, era uma ação priorizada. E depois a gente vê como é que vai fazer, se dá para trocar ou não dá. Ok? Então, esses são os 3 ações aqui da subprefeitura. Eu vou passar bem rapidinho nas ações transversais, tá bom? Então, a gente tem, vinculadas à Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania, há uma demanda do Conselho LGBT, que era a requalificação do espaço de convivência LGBT do Largo do Arocho e a construção do Autorama Legal. O Autorama Legal é um projeto para o Autorama, aquele espaço ali do lado do Parque Ibirapuera, o estacionamento que tem ali, que foi fechado e tal. Inclusive, eu estou vindo de lá agora do Arocho. O Arocho já tem ações iniciadas, já foi feita a reforma física, que não está ali, mas já foi feita. E está tendo agora várias ações culturais lá, inclusive está rolando um show agora. E tem mais ações previstas na LOA para 2015. O Autorama é uma discussão de articulação política, que é só a reabertura do espaço, não demanda orçamento, então não está na LOA por causa disso. Não é orçamento, não tem que estar na lei de orçamento. Tá? Do segmento de migrantes, a gente tem o Centro de Referência e Acolhimento aos Migrantes, que é o CRAI, a gente tem hoje um piloto dele funcionando lá na Sé. Tá? Qual que era a demanda? É você descentralizar esse serviço piloto com a criação em outras subprefeituras que têm grande representação de imigrantes, como Moca, Penha e Casa Verde. Qual que é a devolutiva? É que, olha, a estratégia para 2015 é fortalecer o piloto existente, para que o piloto vire um serviço. Funcionando, a gente discute ampliação. O Grande Conselho do Idoso é uma campanha de conscientização sobre a violência contra idosos. É uma ação que começou no ano passado, e o Conselho entende que é uma ação importante e tem que ampliar. Qual que é a devolutiva? Tem orçamento, tem dinheiro previsto para isso para 2015. Previsto. Próximo. Na Secretaria Municipal de Mulheres, o segmento não apontou o Conselho aqui, mas está no plano de metas do Conselho. A requalificação do Centro de Cidadania das Mulheres, o CCM, que a gente tem 5 hoje, e incluir mais 2 centros de referência da mulher, o CRM, um na Zona Norte e um na Zona Oeste. Se eu não me engano, são 7 ou 8 CRMs, que é o equipamento que atende mulheres vítimas de violência e mulheres em situação de vulnerabilidade. Está previsto no orçamento para 2015. Secretaria Municipal de Promoção à Igualdade Racial, que aí eu quero abrir um parênteses igual eu fiz com as mulheres, que era uma coordenação, inclusive chamava CONE, Coordenação de Negros. Hoje é uma secretaria, era um compromisso da gestão, está no plano de metas, é uma meta cumprida. É uma secretaria constituída, Secretaria de Promoção da Igualdade Racial. Que foi um caso do que eu disse, que não foi o Conselho, foi o governo que deliberou, porque não tem conselho do tema, que era a institucionalização de 2 centros de referência de combate ao racismo. A gente já tem um ali na região central, isso desde a gestão passada. Ele fica ali no pátio do colégio, junto com o Balcão de Direitos Humanos e o Centro de Combate à Homofobia, mas ele não está institucionalizado. Se não está institucionalizado, ele não tem cargo, ele não tem estrutura, ele acaba, então, consequentemente, não funcionando direito. Mas quer institucionalizar e criar mais um em alguma região. Não tem qual região está prevista, se é na Norte, Sul, Leste, Oeste, por isso que está um regional. Né? Mas os 2 estão previstos ali na LOA, tá? Para o ano que vem. Aí ligados à Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento. O Conselho Municipal dos Povos Indígenas, né, pede um centro de referência e de assistência social nas aldeias indígenas, Palheireiros e Jaraguá. Está previsto na LOA 2015, que é essa discussão que nós estamos fazendo aqui hoje, um CRAS, que é um centro de referência e assistência social, está só abreviado ali, em Palheireiros, e um no Jaraguá, que também vão atender a população indígena. A diretriz da Secretaria é ter
Vai ter vários CREAs, mas não necessariamente que eles sejam temáticos. Então, vai ser criados esses dois nas subprefeituras que não tem hoje. Se eu estiver errada, amiga, corrija aí. Que não tem hoje nessas duas subprefeituras, nessas duas regiões, né? Mas que também vai atender a população indígena. Não vai ser exclusivo, mas vai atender a população e também a população indígena no território solicitado pela população indígena. O Grande Conselho Municipal do Idoso pede um centro-dia, que está previsto na LOA 2015. O Conselho Municipal de Crianças e Adolescentes pede também a implantação do Centro de Referência Especializado de Assistência Social, que é o CREAS, está faltando um S na apresentação, de Itaim Paulista, um CREAS no Itaim Paulista, tá? E aí, a SMADES tem como diretriz criar um CREAS em cada subprefeitura. É um serviço diferente do CRAS, que é o de cima, tá? E para ampliar a oferta naqueles que possuem equipamentos. Já estão previstos novos CREAs em Hermelino, um aqui, então, e um em São Miguel, que a gente sabe que não vai solucionar a questão da pedido no Itaim Paulista, mas vai dar uma aliviada, vai ter dois serviços para receber aqui próximos. Vamos para o próximo. Ligados agora à Secretaria de Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo. Mulheres, elas colocaram 2 metas, como teve subprefeitura que não colocou, a gente acabou considerando por monitoramento, que é a ampliação do número de programas, número de vagas para as mulheres no programa POT. É o Programa Operação Trabalho, criado na gestão da Marta, quando o Márcio Postman era secretário do Trabalho. Ele é um programa que visa o quê? Você recebe uma bolsa para fazer formação, não sei se tem alguém aqui do trabalho, mas para fazer formação técnica, elevação de escolaridade ou estágio. Pensando no quê? Você recebe essa bolsa por um período para se formar, para ampliar a sua capacitação profissional, sua formação profissional, e aí tentar ingressar ao mercado de trabalho formal. Então, a ideia é ampliar o número de vagas desse programa para as mulheres, pensando na construção da autonomia econômica. Está previsto na LOA, né, no orçamento, e o projeto está sendo discutido com a Secretaria de Mulheres. Então, não é só um comprometimento da resposta da Secretaria de Trabalho, falando, olha, estamos prevendo dinheiro, mas, além de prever o dinheiro, a gente está discutindo com quem tem que discutir o tema, que é a Secretaria de Mulheres. Aí a galera da juventude, que também não estamos sem conselho de juventude, mas o pessoal do governo colocou as propostas, que é garantir 100 vagas do Pronatec, que é uma grande ação do governo. Acho que vai ser uma das metas que a gente vai cobrir mais, bater mais tranquilamente no plano de metas. Pronatec, formação e trabalho e a requalificação do programa Bolsa Trabalho. Está previsto ali no orçamento para 2015. Vamos lá para o próximo. Estamos acabando, gente. Secretaria Municipal de Transportes, a gente teve um pedido via Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, que é a acessibilidade de ônibus. Sabe que os ônibus não são acessíveis às pessoas que têm deficiências físicas. São pouquíssimos que a gente tem. Então, a gente quer ampliar esse número de ônibus acessíveis para garantir, com muita tranquilidade, o direito de ir e vir de toda e qualquer pessoa que mora aqui em São Paulo, independente da sua deficiência física. Então, esse dinheiro está previsto para 2015 e depende de uma concessão no transporte público, porque a gente tem que discutir as empresas de ônibus agora, mas é uma ação que tanto a Secretaria de Pessoas com Deficiência e Mobilidade Reduzida, como o Conselho estão acompanhando, e o CEPOP vai acompanhar de perto, porque é uma meta priorizada. E aí a Secretaria Municipal das Subprefeituras, o Conselho das Pessoas com Deficiência também apresentou uma meta extra, que era tornar mais acessíveis os passeios públicos. Né? Desejam definir e aí o Conselho deseja definir quais são esses locais. Né? Então, o dinheiro para a ampliação da melhoria desses passeios públicos estão previstos e vai ser discutido com o Conselho aonde que vai fazer essas melhorias. Que não a gente tem total compreensão que não adianta a gente sentar lá na nossa sala e definir onde vai ser esses lugares, tem que discutir com quem está na rua. Então, a gente vai cumprir essa demanda, a princípio 100%, que é garantir o recurso e discutir com quem pediu a demanda. Próximo. Bom,
antes da gente entrar, prometo que falta só 2 slides agora, gente. Vamos lá, estamos juntos, vamos acabar. Tem uma inovação muito legal nessa gestão, que veio da discussão a partir do plano de metas, né, que é a territorialização. Porque, assim, a gente tem um orçamento da subprefeitura, né, e a gente sabe que é pouco, toda a subprefeitura o orçamento é pouco. Mas outras secretarias desenvolvem ações nos territórios onde o dinheiro não está previsto na subprefeitura. Por exemplo, tinha lá o CREAS daqui de Ermelino, que a assistência vai fazer. O dinheiro para construir isso está onde? Está na assistência, não está no recurso da subprefeitura. Né? Por que eu estou explicando isso para vocês? Porque senão nos dá a sensação de que, olha, a subprefeitura só tem aquele dinheiro, então hospital, creche, escola, tudo que a gente precisa vai ter que sair esse dinheiro. Não. Pode sair algumas coisas desse dinheiro, mas as outras secretarias têm que fazer política nos bairros, nas subprefeituras, que é onde as pessoas moram. Então, o que a gente pensou a partir desse entendimento? É que é preciso territorializar as ações. O plano de metas, se vocês pegarem, atrás de várias metas tem um mapa. O mapa tem um pontinho falando aonde vai ser feita a ação. Então, além de falar onde vai ser criado o equipamento, né, seja ele um CRAS, um CREAS, um Centro de Combate ao Racismo, um Centro de Combate à Homofobia, um CCM, uma escola, a gente quer também territorializar o dinheiro, falar aonde que o dinheiro vai estar. É um processo em construção, várias secretarias ainda não terminaram o seu orçamento, então a gente não vai ter todos os orçamentos aqui para mostrar, mas a gente fez assim, questão de o que tem hoje territorializado, vamos mostrar para as pessoas como é que estão. Tá? Então, assim, não assustem, porque não tem todas, não quer dizer que é só isso, né? Mas o que a gente conseguiu territorializar, o que as secretarias já começaram a desenhar, a gente quis trazer aqui para vocês. Passa para o próximo. Então, assim, ó, por exemplo, a gente falou do CREAS, né? Isso aqui é o previsto, tá, gente? Não é um orçamento fechado ainda, faz parte de todo esse pacote de previsão que a gente está discutindo. A assistência foi uma das secretarias que não conseguiu terminar a territorialização, então por isso que não está aparecendo ali. Além dela, a habitação não conseguiu, saúde conseguiu algumas, aparece ali alguma ação de saúde, serviços não conseguiu todas, então várias não conseguiram. Mas a gente tem ali o SEI do Distrito da Ponte Rasa, que tem vinculação com a Meta 17, tá? É uma ação de educação com 2 milhões e 300 mil reais previstos para poder ser criado o SEI. Então, lá, quando a gente apresentou lá as metas prioritárias, que não tinha o CEL, não tinha uma devolutiva assim, olha, mas vai ter um SEI que está previsto, está aqui o dinheiro. Tá? A Meta 18, a outra proposta é a EMEI, né, ali da Ponte Rasa também, que tem vinculação com a Meta 18, que a Meta 18 é fazer EMEIs. Tem R$500 mil, a princípio, previstos para a criação dessa EMEI, também vinculados com aquela meta lá, daquela priorização do CEL. Né? Tem a reeducação do Hospital Municipal Apínio Correia Neto, que é esse, né? Está vinculado com a meta 23, são 13 milhões de reais separados, previstos, a princípio, para fazer a readequação desse hospital, porque o hospital é uma coisa cara, gente. Esse dinheiro vai vir de onde? Da Secretaria de Saúde. Tem a Praça Digital, vinculada à Meta 73, com R$400 mil da Secretaria de Serviço. E você tem vários pontos de iluminação pública, vielas e praças, que está vinculado à Meta 74. Quem executa é a Secretaria de Serviços, que tem quase R$200 mil ali previstos. Além disso, a gente tem a Casa de Cultura, né? O orçamento está sendo fechado, mas já tem o compromisso público da cultura para sair, está vinculado à Meta 27. Tem o Polo de Educação Ambiental da Secretaria do Meio Ambiente, vinculado à Meta 87, no valor de quase R$21 mil. Tem plantio de árvores, vinculadas à Meta 88, da Secretaria do Verde e Meio Ambiente, de R$110 mil. E o orçamento da subprefeitura para a melhoria do bairro, calçadas, etc., que são quase R$2 milhões. Esses valores, todos esses dados que eu apresentei aqui de números para vocês, eles foram fechados na quinta-feira.
não estão fechados 100%. É o que no final da quinta-feira, do dia 28, a gente tinha uma foto do momento. É isso aqui. Tem secretaria ainda fechando, tem ainda muita água para rolar debaixo da ponte, tem essas audiências de hoje, tem a audiência da semana que vem, as audiências da semana que vem. Mas, nesse momento, é isso. A gente está discutindo com vocês em tempo real. Não faria sentido vir aqui hoje com um orçamento previsto lá do mês passado. A gente quer discutir com vocês com o maior nível de transparência possível. Tá? Então, muita coisa pode mudar. Terminamos, enfim, essa apresentação chata de números, mais de prestação de contas públicas. Queria só, antes da gente abrir o microfone, isso aí era um contador, mas não está funcionando na internet, a gente não vai usar. Só queria falar com vocês mais uma coisinha que, assim, se essa grana, se essas ações estão vindo para cá, é porque a nossa subprefeita articulou isso com as secretarias, tá? Porque as coisas não acontecem do nada. Então, eu queria pedir uma salva de palmas à nossa subprefeita. Conseguiu grana para caramba da subprefeitura. E eu gostei muito dessa apresentação de vocês, porque tudo que está previsto e territorializado tem a ver com as metas priorizadas. Né? Então, assim, está dentro do que o Conselho estava discutindo, não tem nada inventado aqui da cabeça de ninguém, é uma discussão com participação social. Gente, nós vamos abrir, então, as falas. Quem é da sua prefeitura que vai distribuir as filipetas? Cadê a moça? Está ali em cima de rosa. Qual o seu nome, querida? Como? A Daiane, nossa amiga ali, vai ajudar. Então, quem quiser falar, vai até ela, dá um nominho lá, nas filipetas. Nós estamos que horas? 10:05. Nós estamos bem de tempo, hein? Em 1 hora, demos conta. Então, a gente tem mais ou menos 1h30 aí para discutir, para ouvir vocês. Queria convidar a mesa para recompor aqui, para ajudar a gente na hora de responder e tal. Galera, só combinar com vocês. Tá, então eu vou passar para ele. Ó, antes, então, só da gente abrir a inscrição, eu vou passar para o Miguel aqui, da Secretaria de Serviços. Ele vai falar, e aí a gente começa a abrir a fala para todo mundo, ok? Gente, só assim, eu não vou arrancar o microfone de ninguém, mas vamos tentar cumprir o tempo para que a gente possa ouvir o maior número de pessoas possíveis, ok? Miguel. Bom, pessoal, boa tarde. Meu nome é Miguel, eu sou secretário adjunto da coordenação das subprefeituras. E nós temos feito um debate interno lá com várias secretarias para que a gente possa, dentro do orçamento do ano que vem, a gente colocar todas as obras em linha para que elas possam ser executadas nos próximos 2 anos, tá certo? Uma obra, essas obras que foram levantadas e colocadas aqui no orçamento são para 2015, mas existem obras que são obras, vamos chamar assim, mais estruturantes, obras num volume muito maior de recursos, que requer, efetivamente, que você tenha uma estrutura, que não a da subprefeitura, porque a subprefeitura, como foi dito aqui, tem pouco funcionário, pouca estrutura, não consegue desenvolver uma ação de forma muito mais contínua e com a dimensão que se pretende. Então, eu queria só registrar, porque a gente fechou isso daí essa semana, e aí nós amarramos até ontem, né, sexta-feira, uma reunião que ficamos 4 horas conversando com a vice-prefeita, e nós fechamos uma série de procedimentos para fazer esse atendimento do bairro. Então, quem está controlando a luz aí, hein? Podia acender? Que a idade compromete aqui, né? Mas é que é o seguinte... vai ser realizado também aqui, no Ermelindo, um trabalho de drenagem na Rua Francisco de Tourinho e na Rua Rosa Mendes. Essas 2 obras giram em torno de 5 milhões de reais. Então, não vai ser feita pela subprefeitura. Então, por exemplo, o pessoal fala, não, mas a drenagem que prometeram fazer ali... Não, mas tudo bem, vai estar no orçamento, mas não com a dimensão da subprefeitura. E mais... Também a tão falada e acalentada Avenida Abel Tavares, que é a duplicação dela. Só essa duplicação está orçada em 15 milhões, tá certo? Então,
tem uma dificuldade muito grande para a subprefeitura fazer essa obra em um tempo adequado. E também, como o pessoal aqui está tudo aqui do Queralux, vai ser feita também a liberação do Queralux com um valor parecido com esse. Não está orçado ainda, mas deve girar de 10 a 15 milhões de reais, porque envolve uma série de procedimentos. Então, essas 4 obras aqui em Ermelino Matarazzo vão acontecer no próximo período de 2015 e 2016. É só isso que eu queria registrar para que a gente possa continuar o debate. Muito bom, Miguel. Você vai depois trazendo aqui, pode ser? Valeu, Miguel. Obrigadão. Então, vamos lá mesmo? O Alberto já tinha falado, tem algumas coisas que não estão aí. Eu falei, olha, essas aqui são as priorizadas. Mas boa parte o Miguel já respondeu para você antes de você perguntar. Né? Você quer voltar para a mesa? Chamar então a Sandra para voltar aqui, o pessoal que estava aqui na mesa, para a gente começar o debate. A gente já tem 4 inscrições. Eu vou ler quem está inscrito, tá? Terezinha, Alex, Francisco. Então, para escrever, é ali com a Daniela, que está ali em cima. Então, gente, vamos participar, vamos escrever, para poder falar. Queria agradecer a presença da ex-deputada Ana Martins aqui presente, para a gente prestigiando a audiência. Uma salva de palmas para ela. E a Kátia, aqui do mandato do vereador Vavá, também aqui presente. Obrigada, gente. Tá? Então, vamos começar aqui. Queria chamar primeiro a Terezinha, depois o Alex já pode se posicionando. Vamos combinar de vir falar aqui na frente para falar no microfone, tá bom? Tentar falar mais ou menos em 3 minutos, para que todo mundo possa falar. Vamos escrevendo com a Daniela ali em cima. E aí, assim, vocês vão falando... e no final a gente responde, pode ser? Assim dá mais tempo de vocês falarem. Então, vocês fazem 3 perguntas, a gente pega o microfone. Pode ser? Então, vamos lá, Terezinha. Boa tarde, gente. Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Terezinha, sou do Jardim Queralux. Muitos de vocês já me conhecem, de tanta luta, né? Tanto vai e vem. Então, a nossa solicitação aqui, minha, dos moradores do Jardim Queralux, é que a gente está há quase 20 anos, né, na luta e ainda não temos asfalto. Então, nós trouxemos hoje aqui a nossa reivindicação do asfalto, né, do Queralux, a regularização dos terrenos e também uma via que é chamada, no momento, a rota de fuga. Né? Então, gostaria de colocar aqui para o próximo orçamento de 2015. A gente sabemos que está licitando o projeto, mas que não tem dinheiro para o asfalto. Então, gostaria de incluir, né? Sim, Terezinha, do Jardim Queralux. Sim. Então, é o asfalto e asfalto de todas as ruas, né, do bairro, são 17 ruas. Tem 2 que já estão asfaltadas, mas essas 17 ainda são de terras. E a rota de fuga, que é uma via que sai do Jardim Queralux e vem mais ou menos ali na Ponte de Cumbica. E a regularização dos terrenos, né? Então é isso, gente. Obrigada. Ótimo, perfeito. Estamos recebendo, então, aqui os abaixo-assinados, com os endereços, com tudo certinho, tá bom? Incluído no relatório, a gente vai levar em consideração na discussão. O Alex, da instituição CDC. Boa tarde a todos, a todas. Boa tarde à mesa, à subprefeita. Agradeço por o convite e poder participar junto com essa comunidade para a gente reivindicar a melhoria para Ermelino Matarazzo e região. Eu cheguei na região, sou nordestino, cheguei na região no ano de 75, com a organização da Ana Martins, Dona Herminda e outras pessoas do bairro.
A gente, naquela época, se reuniu para reivindicar asfalto, reivindicar postos de saúde para a região, reivindicar educação e transporte. Eu acho que deu um grande avanço de lá para cá. Mas precisa muito, subprefeita, para melhorar a região de Amelino Matarazzo. Porque na época a gente se reunia e a gente esqueceu de reivindicar lazer e educação. Por quê? Porque na época a necessidade maior daquele povo era trabalho, era simplesmente ter um direito a um posto de saúde, era simplesmente ter o direito ao transporte. E hoje, e a educação? Falta muito na nossa região, mas falta muito agora investir como que fala? Falta muito investir no educação, não é só educação, deu um branco, no esporte. Por que o esporte? Porque o esporte, gente, hoje nossos jovens estão aí jogados. Eu não vejo um descaso do poder público da região de São Paulo, e principalmente aqui em Amelino Matarazzo, nós não temos nada para esporte. Temos que descentralizar os CDC da SEMI, porque a SEMI, quando você chega lá, não tem nada, não oferece nada para os CDC. A gente com simplesmente alguma taxa que recolhe dos times que hoje paga das associações para esse CDC para manter, sem nenhum suporte. E isso precisa que a região de Amelino Matarazzo se empenhe para que a gente possa ter melhoria de esporte na nossa região, melhoria para os nossos idosos, como ela falou, que já tem uma linha de crédito, mas eu acho que não é só ter a linha de crédito, é chegar nas associações, é chegar no CDC, chegar nas direções de bairro e investir nessas direções de bairro, como dona Ana mesmo sabe disso, e sempre trabalhou com essas direções de bairro, para que essas direções possam, junto com a senhora subprefeita e seus secretários, fazer o melhor para Amelino Matarazzo. Sem isso, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Na área da saúde, nós avançamos muito, mas falta muito. E, principalmente, a gente criar um médico de família, principalmente psicólogo e psiquiatra. A maioria aqui sabe disso. Se você vai hoje, eu digo para você porque eu tenho exemplo, precisa de um médico psicólogo, psiquiatra, você leva no mínimo 6 meses. Vamos se criar médico de família. No meu CDC está aberto as portas para receber uma vez por mês, para atender aquele pessoal do bairro. Eu acho que todas as associações abrem as portas, onde essas pessoas não precisavam vir no CAPES, não precisavam vir no Amelino Matarazzo, só aquelas que realmente foi o caso mais grave. Então, isso desafogava essas instituições e nós atendíamos a nossa região. Na área de transporte, precisamos melhorar o quê? Na outra gestão, o que é que o prefeito Kassab fez? A região de Amelino Matarazzo, com a região da Vila Ré, nós teríamos um estacionamento no metrô. Esse estacionamento, a maioria das pessoas deixava esse carro nesse estacionamento, era um preço popular de R$5. O prefeito fechou isso, lotando mais as lotações e tirando o direito de você ir à cidade com transporte público. Para concluir, eu gostaria de pedir ao Conselho Participativo que reivindicasse e pegasse pesado para a gente conseguir construir essa equipe médica de psicólogo e psiquiatra para atender a nossa população. Muito obrigado. Muito bem, obrigada. Alain, depois Francisco, tá, do participativo. Só, desculpa ser chata, mas é para todo mundo poder falar, tá bom? Tá bom? Boa tarde. Meu nome é Alain, como foi apresentado, faço parte da rede Cultura ZL, do coletivo Muros que Gritam, que é um coletivo de grafite. Esse é o William. Faço parte do Slam da Guilhermina, batalha de poesia que acontece ali no metrô Guilhermina, e William Chapéu.
Cristina também está presente, do Islândia Guilhermina. Nós representamos uma rede de coletivo do bairro de Ermelino Matarazzo, no qual é reunido uma série de grupos, de agentes culturais que produzem a cultura na região de Ermelino, em suas diversas vertentes: grafite, artes cênicas, circo, poesia, literatura, enfim, uma série de ações já realizadas aqui no bairro, e muitas delas já fomentadas pelos editais da Secretaria Municipal de Cultura, principalmente pelo programa VAI. Então, uma das principais requisições que a gente fez e vem realizando aqui no bairro é a construção da Casa de Cultura. Pois bem, já foi colocado nesse plano de orçamento aí, se não me engano, o plano 27, a meta 27, a construção da Casa de Cultura de Ermelino, que já tem um endereço no qual esses coletivos já estão fazendo uma ocupação cultural nesse endereço. Foi passado um informativo, um pequeno informativo para vocês sobre o que está ocorrendo, um informativo mais pontual, do que é a ocupação cultural de Ermelino Matarazzo. Pois bem, esse movimento de ocupação, por mais que seja um ambiente público já consolidado, que era a antiga subprefeitura da região, ele se pretende se fazer de forma popular, que os coletivos tenham a sua voz de organização e a sua voz de gestão, não só para a realização das atividades, mas para decidir também como que vai ser esse espaço, que as características até da arquitetura desse espaço venham de encontro com a necessidade dos coletivos, e que os coletivos também tenham um plano de gestão, tenham uma comissão de gestão deste ambiente, visto que são os principais agentes que vão fazer a cultura se mover, a cultura estar viva nesse local. Então, pensar numa casa para a gente reunir a produção que já existe, já é feita e desenvolvida muito bem e de forma organizada pelos coletivos na região. Então, a gente quer passar mais um degrau, que é a formação e a aceitação dessa comissão para a Casa de Cultura de Ermelino Matarazzo. Além da ampliação dessa meta orçamentária, aí, que é para 2%, que a gente estava falando. A gente tem uma preocupação muito grande com essa política que é empreendida nos departamentos públicos, nos cargos de comissão. Muitos deles, às vezes, são preenchidos por funcionários que não têm uma característica, um conhecimento nas áreas que eles são lotados. Então, a gente pede para que esse conselho, essa comissão formada pelos coletivos, tenha, assim, um poder de decisão, que é muito importante para que seja ouvido e seja realmente uma casa de cultura de conquista popular, uma casa de cultura formada por esses coletivos. Era isso. Valeu, Felipe. Quer parar para foto? Não. Tá bom. Então, boa tarde a todos, moradores e moradoras dos distritos de Ermelino, Matarazzo e Ponte Rasa. Eu estou falando aqui enquanto conselheiro participativo, A subprefeita já fez uma apresentação dos conselheiros aqui presentes e o Alberto falou que é o nosso representante, o conselheiro representante no CEPOP, junto com outros conselheiros, entre elas a Clélia, a Maria José, que estão aqui presentes. Queria falar que o maior feito dessa gestão é, sem dúvida nenhuma, a criação de mecanismos de participação popular. E aí a gente tem que estabelecer uma diferenciação em relação a outras gestões. É um feito dessa administração. Agora, se a administração criou os mecanismos de participação popular, e o Conselho Participativo é um desses mecanismos, nós temos que aproveitar do espaço conquistado, porque é uma reivindicação permanente da população que nós tenhamos canais de mediação com o poder público instituído. O Conselho Participativo de Ermelino Matarazzo se reúne toda a última quinta-feira do mês, às 20 horas, na subprefeitura, toda
Toda última quarta-feira do mês. Eu falei o quê? Desculpa. Toda última quarta-feira do mês, na subprefeitura de Hermelino Matarazzo. Né? Esse conselho, ele só vai ter vida, só vai ter poder, só vai ter voz ativa se ele, de fato, né, tiver o apoio da população. Né? Por isso, nós do Conselho Participativo convidamos, nossas reuniões são reuniões abertas. Né? Esses conselheiros, eles foram eleitos pela população. O Alberto falou aqui, são 21 conselheiros, e eles só terão poder mesmo se a sua força tiver o amparo da população local. Por isso que nós convidamos, foi eleito pelo povo, mas nós queremos a participação. Por exemplo, nós tivemos aqui um momento de definir 3 prioridades. Como nós somos representantes da comunidade, vivenciamos a comunidade, aquilo que é discutido na comunidade, nós sabemos quais são as prioridades dessa comunidade. E não tivemos dúvida que aquelas 3 prioridades definidas estavam entre as prioridades da comunidade. Mas a comunidade presente em nossas reuniões sempre balizam melhor as nossas decisões. Por isso que nós convidamos representantes de associações, de movimentos sociais, para estar presente com o Conselho e subsidiar a nossa discussão. Obrigado. Pessoal, antes de passar para o Carlos, eu só tenho mais 2 inscrições. Quem quiser falar, está aberto o microfone, se inscreve ali com a Dani, tá bom? Boa tarde a todos. Eu sou o Carlos Príncipe, sou conselheiro da subprefeitura de Hermelino, Matarazzo e Ponte Rasa. Sou conselheiro eleito por Ponte Rasa. O que eu aproveito o momento é justamente hoje por estar aqui representando a comunidade aqui, o distrito de Ponte Rasa e o distrito de Hermelino Matarazzo. O que eu falo aqui é a respeito do seguinte: certas demandas que existem no distrito, na subprefeitura, e o que acontece com nós da Ponte Rasa, no distrito de Ponte Rasa. Eu ressaltei na última reunião de conselheiro que deveria de acontecer o seguinte: deveria do prefeito Fernando Haddad tomar providências, tomar ciência e demais pessoas do que vem acontecendo. O distrito de Ponte Rasa vem sendo colocado à margem nas demandas da região, na área da saúde, na área da educação, na área de esporte e lazer. Nós não temos céu, como o distrito de Hermelino não tem céu. Nós não temos casa de cultura, nós não temos casa da mulher no distrito de Ponte Rasa, nós não temos o quê? Uma atenção devida. E como conselheiro pelo distrito de Ponte Rasa, eu venho fazer um ressalte. Está na hora do quê, prefeito? Está na hora do quê, CEPOP? E dos conselheiros? Se a gente sabe que o prefeito Haddad, olha só, estou falando na área de esporte e lazer, tem um projeto do Céu Território, e Hermelino está mais preparado para receber um Céu Território do que o distrito de Ponte Rasa, porque a infraestrutura e as demandas dos equipamentos Ponte Rasa não tem. Eu não entendo o porquê que não está citado uma casa de cultura em Ponte Rasa, um Céu Território em Ponte Rasa no distrito. Não sou contra nada que tem em Hermelino. Hermelino tem um hospital, deve ser muito bem cuidado pela população. Porque Ponte Rasa não tem saúde da família. E sabe por que eu estou falando isso aqui? Porque tem uma multidão de gente aqui que me ouve, de outros lugares. Temos a subprefeita, e temos aqui a demanda do CEPOP, aqui o pessoal do CEPOP, e tem outras pessoas que fiquem cientes e documentados. Ponte Rasa, no governo do prefeito Haddad, agora, neste momento, está ficando à margem na educação, na saúde, esporte, lazer e cultura. É o que eu tinha que falar aqui para vocês. Quem não acredita no que eu digo, ou se tem dúvidas, é só olhar a demanda que tem no distrito de Ponte Rasa e ver o que nós temos de melhoria. Nenhuma UBS que a gente pede uma demanda para que seja uma UBS em período integral, não tem.
Aqui nós temos lá, tinha 14 médicos quando se iniciou os seus trabalhos. Nós chegamos a ter um médico por dia. Então, era o que eu tinha que falar, o comunicado, passar isso daí. É um alerta. Muito obrigado, gente. Estamos juntos aqui, Ermelino e Ponte Rasa, aqui, junto com a subprefeita. Pessoal, ó, as inscrições estão ali com a Malu. Malu, ergue a mão para todo mundo te ver. Quem quiser falar, se inscreve ali com ela. Chama a deputada Ana Martins aqui para falar. Porque aqui estava sem o ex. Aí eu falei, não vou falar, o ex não está aqui, né? Boa tarde a todas e a todos. Eu queria cumprimentar a mesa, na pessoa da nossa subprefeita, e parabenizar pela Secretaria de Planejamento vir fazer essas audiências públicas, porque isso faz parte da democracia participativa. Nós, no Brasil, a democracia ela é como uma moeda, tem dois lados, a democracia participativa e a representativa. A representativa está em crise, porque grandes segmentos não estão sendo representados nos diferentes segmentos do poder. Mas a participativa precisa avançar, porque nós podemos garantir as mudanças pela participativa. Mas eu gostaria de dizer, primeiro, que nós não queremos aceitar que o ano que vem seja o mesmo orçamento desse ano. Todo ano aumenta o orçamento. Por que o orçamento ermelino não aumenta? Não é possível. Olha, nós vamos dar um prazo, mas nós vamos começar a fazer manifestação, ir lá para a prefeitura. Não pode mais fazer isso. Discriminar Ermelino Ponte Rasa, porque é a menor subprefeitura, não pode, não pode. Tem que respeitar o que sai nas audiências. Então, eu dou parabéns pela audiência, mas eu quero fazer um pedido, que o que se fala aqui seja ouvido e encaminhado, porque se falou muita coisa na outra que não foi encaminhado. Então, não adianta só vir ouvir, precisa o compromisso de encaminhar, e aquilo que for prioritário e não for cumprido, nós vamos ter que nos manifestar, porque tem que virar um pouco essa situação de nós estarmos muito aquém daquilo que o município vem oferecendo. E uma questão é essa, nós não abrimos mão de ficar sem céu. Alguém abre mão aqui? Por que só nós não temos céu? O céu que foi indicado, que foi construído no São Carlos, foi indicado pela subprefeitura de Ermelino. Ficou em São Miguel. O céu da Quinta do Sol foi indicado por essa subprefeitura, ficou na Penha. E cadê o de Ermelino Ponte Rasa? Então, eu vou dizer aqui, ó, se não sair um céu integral, como são os outros, eu vi ontem, lá no fundo do Campo Limpo, um céu maravilhoso, muito mais bonito até que o São Carlos. Parabéns, eles merecem. Não somos contra, mas nós queremos o nosso. Queremos o nosso. Desapropria, faz o que precisar. Se não sair um céu integral, que tenha no mínimo 3 de território. Por que 3 de território? Porque um na Ponte Rasa, porque é um distrito que tem quase metade da população, um no fundão da CISPER e um aqui em Ermelino. Não pode concentrar tudo só em Ermelino. A hora certa vai sair aqui em Ermelino. Já tem um hospital. A hora certa é aqui. Por que não vai para as outras áreas? Tem terreno, sim, tem terreno. Tem terreno. Então, até agora, todas as áreas que foram indicadas para o céu não foi aceita, mas nós vamos ter que fazer pressão para aceitar. Então, a questão do céu. Segundo, só Ermelino Ponte Rasa não tem casa de apoio e referência da mulher. A Secretaria de Políticas para as Mulheres tem alugado casa, tem implantado. Por que só nós não temos?
Vamos perguntar por quê? Pois nós queremos que tenha. Aqui tem mais de 52% de mulheres, ou não tem mulher? Levanta a mão as mulheres. É a maioria aqui. Então, nós queremos que seja atendido. E para eu encerrar, já foi falado aqui o Programa de Saúde da Família, mas nós queremos, sim, que, tendo mais verba, se faça parcerias, a subprefeita faça parcerias com a fábrica de cimento, etc., para colocar banco nas praças. Por quê? Além de árvores, que nós estamos precisando de mais de árvore, precisa banco. Porque o aposentado, a pessoa que está de licença, está doente, ela vai na praça, mas ela quer sentar um pouquinho, ela quer... Olha, vocês vão pegar a Avenida Imperador, tem aposentado fazendo banquinho de madeira, para poder ficar naquele, entendeu? Precisa de banco na praça. Se não vem verba suficiente, vamos pedir cimento lá para a fábrica de cimento, vamos pedir ajuda dos comerciantes, tá bom? Vamos fazer de Hermelino Ponte Rasa um conjunto de bairros urbanizados, com as áreas regularizadas e conquistando uma vida melhor para todo o nosso povo. Muito obrigada. Pessoal, tem a última inscrição aqui da Cristina. Se mais alguém quiser falar, se inscreve na fala dela. No final da fala dela, a gente encerra as inscrições, tá bom? Olá, boa tarde a todos, boa tarde. Seria, na verdade, só para complementar a fala do Alain, a gente já vem ocupando... Qual o seu nome, perdão? Pamela, quando você falou da Paranaguá, não é uma novidade para a gente, né? Nós já estamos naquele local, a gente já ocupa, né? E fazemos algumas ações culturais. Nos panfletos que nós entregamos a vocês, dia 31, amanhã, haverá apresentações musicais, né? No espaço, tocador de viola, DJs, etc. O que nós queremos, o que nós tememos, já foi dito sobre um plano de reforma no local. O que a gente teme, quando a gente fala em autogestão, né, é que seja feita a reforma, nos retire de lá para fazer essa reforma, e depois entra uma casa de cultura estéril, né, uma casa de cultura na qual não haja nossa participação. Nós queremos que, durante as reformas, né, que elas sejam adequadas, é claro, para que nós permaneçamos lá fazendo as nossas atividades. Né? E também a gente pode abrir aqui para quem quiser, quem tiver alguma atividade cultural e quiser participar do local, é só entrar em contato conosco. Né? Há algo escrito no panfleto sobre... Distribuindo lá. Sim, mas pode pegar contatos conosco, que estamos aqui por enquanto também, os nossos contatos, que daí, se tiver alguma coisa, a gente vai apresentar lá também. Né? Porque o espaço é nosso. Sim? Obrigada. Roberto. Deixa só o Roberto falar que está escrito, eu passo a palavra para você. Carlos, né? Alex, tá. Eu queria só aproveitar para falar, não sei se alguém conhece aqui, tem um sistema na prefeitura onde a gente acompanha o plano de metas da região. Ou seja, todas as obras da prefeitura aqui em Hermelino Matarazzo constam lá. Muitas delas com endereço e tudo. Então, é interessante, eu não sei se você tem o endereço aí para passar, www.planejasampa.com.br. Isso. Lá tem um sistema de acompanhamento de metas, né? E o que eu estranhei, assim, algumas coisas que foram apresentadas aí como obras regionais, planos regionais, não consta uma série de coisas que já está lá naquele plano de metas para a região, né? Só para citar algumas aqui. Foi citado que nós teremos 2,6, só que no plano de metas nós temos 3. 1,5, né? No plano de metas nós temos 2. A rede Hora Certa não foi citada, que também já é fato e que está prevista lá no plano de metas. O BS integral no Queralux também está no plano de metas previsto e também não foi citado. E o BS da Ponte Rasa desapareceu, né? Uhum. Tem uma UPA também que não foi colocada aí na apresentação. Tá.
Só para citar, a regularização fundiária São Guido e outras regularizações fundiárias também não apareceram, que estão previstas. Reestruturação da Casa de Mediação não apareceu. Centro Especializado de Reabilitação não apareceu. Instituição de Longa Permanência para Idosos, que é uma casa de idosos durante o dia, não apareceu. Tem a coleta seletiva, que já está prevista para o distrito de Ermelino e Ponte Rasa, que também não foi citado, não sei porquê. Tem a própria questão do terminal de ônibus, corredor de ônibus aqui da região, que está previsto, ciclovias, entre outras coisas. Quer dizer, eu só queria um esclarecimento maior e eu vou entregar aqui para você, até para não esquecer e não tirar, como tiraram lá o caso dela lá. Tá bom? Obrigado. Alex, você queria falar aqui? Daí eu começo a dar as respostas e explicações, tá bom? Eu queria só fazer uma proposta aqui para Ermelino Matarazzo, para os nossos jovens, nossos idosos, que o poder público, a subprefeita, revesse um lugar onde os jovens pudessem fazer o seu funk, pudessem participar, os idosos pudessem fazer seu forró, fazer alguma coisa, que eu não gostaria de ver meus netos, ou meus filhos, correndo da polícia, apanhando da polícia, por um erro do poder público, que não dá um lugar de espaço para esses jovens se divertir. Então, eu acho que está na hora de a gente, junto, assumir que funk não é bandidagem, funk é cultura, certo? É isso que nós precisamos para a nossa cidade, principalmente para a região de Ermelino Matarazzo. Muito obrigado. Tudo bem, Alex. Pessoal, foram várias falas. Tudo que foi falado aqui foi registrado, tanto em vídeo como aqui no nosso sistema de anotação com a Clara. Tudo que foi falado vai ser levado em consideração, tá, na discussão, mas eu queria já dar algumas respostas aqui. Primeiro, explicar o plano de metas e daquilo que a gente apresentou hoje. Primeiro que assim, o que a gente está apresentando hoje é o projeto de lei orçamentária. O plano de metas é um outro instrumento que, para ser executado, tem que ter orçamento. Só que não quer dizer que só o que a gente apresentou aqui vai ser executado. Porque lembra quando eu comecei aquela parte da apresentação, eu falei, gente, tem um monte de coisa de secretaria que não está regionalizado ainda no orçamento? Está regionalizado no plano de meta, sendo que não, aquele senhor ali está com vários planos de meta. Se ele abrir e pegar qualquer fichinha, ele vai tirar e vai ter um mapa dentro, escrito onde está o equipamento. Então, assim, os equipamentos para o plano de metas estão territorializados. Só que os sistemas são diferentes. O sistema para fazer o planejamento é um sistema super antigo, que a gente tem discutido agora a questão da territorialização. Então, por exemplo, quando a gente falou lá das prioridades, lembra que tinha um CREAS que ia ser feito aqui? O CREAS está com orçamento para ser feito aqui. Por que não apareceu quando eu mostrei? Porque ainda não está territorializado nessa parte do sistema. Então, não quer dizer que o que está aqui não vai ser feito. Isso aqui é um compromisso público. Está no plano de metas, vai ser feito. Porque esse é o nosso compromisso, é fazer o plano de metas que a gente construiu com vocês. Ninguém vai, eu não durmo se eu não fizer o plano de metas. Eu não saio da gestão enquanto não cumprir esse plano de metas, entendeu? Então, esse é o compromisso público. Mas eu vou receber o plano de metas, aí a gente pode ver depois no orçamento, quando tiver o final da territorialização, se a gente consegue puxar e dar uma devolutiva, tá bom? Então, isso aqui é uma coisa. A Ana Martins falou várias coisas que eu queria comentar. A primeira questão de bancos. Viu, Ana? Só respondendo o que vocês colocou. A primeira questão de bancos na praça. Acho que a gente tem total acordo que teve uma inversão de lógica nas gestões passadas de que a praça era feita para passar e a rua era feita para parar. Porque a gente não anda no trânsito, mas as praças foram retirar todos os bancos. Isso é um problema gravíssimo. É você tirar o pouco de lazer que o Alex falou aqui, que, olha, falta espaço de lazer, que a galera da Casa de Cultura falou, que falta espaço de lazer, falta espaço de cultura, e um deles são as praças, espaço de convívio entre as pessoas, que as gestões anteriores tiraram os bancos. Agora a gente tem que reconstruir isso. Por isso que a Prefeitura de São Paulo tem um plano de ocupação de espaço público, criado pela Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania, que prevê não só as ocupações de praça, mas várias ações de ocupações nos territórios, né, tendo shows, ações de cultura, para que a gente possa
inverter essa lógica, tanto dos espaços onde a gente possa conviver com as outras pessoas, ter ações conjuntas, como o Alex falou, eu já passo, tá? Inclusive, está rolando agora um edital chamado Redes e Ruas, da Secretaria de Cultura, da Secretaria de Serviços e Secretaria de Direitos Humanos, que é para coletivos, não sei se vocês já viram, tá? Que é para fomentar o quê? Ações nos territórios, ações de cultura no território de ocupação do espaço público. Então, assim, total acordo, a gente precisa ter mais banco nas praças. E só sobre o orçamento, essa aqui é a apresentação daqui. Tem um slide que fala do orçamento, é um dos primeiros. O orçamento aqui é quase no final, na verdade. Não, é um dos últimos slides da prestação das ações, territorialização. Isso. Tudo bem, Clara. O orçamento previsto é de quase 2 milhões aqui para esse ano. É pouco, concordo, pouquíssimo. Mas, só para dizer que não tem preferência de subprefeitura ou não, e outros, porque eu estava hoje de manhã lá em Santana, na Zona Norte, saí de lá para vir para cá, e o orçamento de lá era 1.700.000. Então, são muito próximos. E as ações, conforme eu expliquei na apresentação, são feitas nas subprefeituras, não vem só do orçamento das subprefeituras, porque a Secretaria de Saúde faz ações no bairro, senão não tinha hospital, senão a gente não tinha UBS, senão a gente não tinha hora certa. Assim como a SMADES faz ações no bairro, a gente tem CRAS, tem CREAS, né? Assim como outras secretarias também fazem, para as mulheres, tem CCMs, CRMs. Então, assim, o orçamento investido no território, ele é muito maior do que o orçamento da subprefeitura. Hoje, a gente consegue mostrar uma parte dele, muito pequena, a gente sabe disso. Porque a gente mostrou aquelas ações lá, que foi até que causou estranheza. Cadê as outras ações do plano de metas? Mas tem muito mais rolando, tá? Então, assim, só para dar uma tranquilidade para vocês. Sobre a gestão da Casa de Cultura, só falar assim para a galera que o debate era sobre orçamento, não sobre gestão de equipamento, mas que a gente vai encaminhar essa discussão para a cultura, mas que não é uma competência da Secretaria de Planejamento isso, viu, pessoal? Da gestão da Casa de Cultura, só colocar para vocês assim, a discussão é sobre orçamento, que é a nossa competência, mas a gente vai encaminhar esse debate para a Secretaria de Cultura, e aí prossegue lá, porque a gente não cuida desse tipo de gestão de equipamento da cultura, ok? O restante foram várias propostas, como o CEL, falaram do CEL, de hospital, de UBS e tal, tudo isso a gente vai levar em consideração. A questão da Terezinha, que falou aqui do bairro, que não tem asfalto, tal, que está aqui a faixa, tudo isso a gente vai levar em consideração na discussão de orçamento, tá bom? Antes de passar a palavra para a gente poder fazer o encerramento, o companheiro ali queria falar, eu vou deixar você falar e você volta o microfone para a gente fazer o encerramento, ok? Pode ser. Pessoal, antes de passar aqui para os demais companheiros da mesa fazer o encerramento, eu vou passar para o Alberto representando o conselho, e depois passo para a subprefeita, passar da coordenação dos conselheiros, passar para vocês depois da subprefeita. Eu só queria, antes de mais nada, assim, agradecer muito, muito a presença de vocês aqui hoje. A gente sabe que teria 1 milhão de coisas mais legais para fazer no sábado à tarde do que vir ver números e dados e falar de ações, do que é feito, do que não é feito, né? Mas só faz sentido fazer participação social se vocês estão aqui. E só faz sentido fazer uma discussão de orçamento se a gente faz com a população. Não dá para a gente fechar o orçamento numa sala fechada sem conhecer o bairro, sem conhecer a realidade das pessoas, sem saber que lá tem um problema da praça que não tem banco, que lá tem o céu lá na Água Rasa que não tem discussão lá de coisas, que tem um bairro que não tem asfalto. Se a gente não sai dos nossos espaços, a gente não faz sentido fazer essa discussão. Então, assim, muito feliz de estar aqui com vocês hoje, né? Eu estou muito satisfeita com esse processo.
e dizer para vocês que a participação social é um compromisso da gestão Fernando Haddad. É por isso que a gente está aqui hoje, é por isso que o plano de metas foi participativo, é por isso que o orçamento do ano passado foi participativo, por isso que a gente começou hoje, com a subprefeita apresentando a devolutiva do plano de obras aqui da subprefeitura, né? Porque a gente não vai só fazer por fazer, a gente está aqui para ouvir, tudo vai ser levado em consideração, nós vamos tentar no máximo contemplar, claro que não dá para se comprometer com nada, tem que ter viabilidade, tem que ter orçamento, porque tudo é uma ação de prioridade, mas a gente vai levar em consideração e depois a gente vai fazer a devolutiva de maneira muito clara e transparente. Se uma ação não foi executada, não foi incorporada, é por causa disso. A gente vai trazer isso para vocês, porque a gente acredita nesse modelo de participação social, a gente acredita que só faz sentido, a gente só vai construir uma cidade melhor, uma cidade onde todo mundo vai ter espaço, onde todo mundo vai ter seus direitos garantidos, se for construído com vocês. Por isso eu quero agradecer muito, muito a presença de vocês hoje. E aí eu vou passar de lá para cá, então, para a gente poder encerrar e poder ir para a festa, tá bom? Brincadeira, não tem festa não. Valeu, gente. Então, pessoal, na verdade eu já fiz uma intervenção, mas eu queria só reafirmar a seguinte ideia, né, de que, na verdade, é algo que se traduz em prática, né, que é o exercício da cidadania. Eu penso que as plenárias, né, em que se discute, né, em que tem a presença da população, né, o poder instituído, no caso, a Prefeitura do município de São Paulo, acho que é o exercício mais pleno de cidadania, de democracia, né? A gente vai acertando e vamos fazendo valer os nossos direitos na medida em que nós discutimos, né, definimos e estabelecemos parâmetros daquilo que é possível se fazer, né? Quero agradecer, né, a participação aqui do Conselho Participativo, né, reafirmar aquilo que eu disse antes, né, o Conselho se reúne toda a última quarta-feira do mês, passaram para que o Conselho definisse 3 prioridades, o Alberto colocou muito bem aqui, que é a Casa de Cultura de Hermelino Matarazzo, é o Centro Esportivo e é um céu integral, né, não é uma conjunção de equipamentos públicos, para dizer que existe um céu em Hermelino Matarazzo. Nós fizemos essa reflexão na última reunião nossa, que foi na quarta-feira, e gostaríamos de reafirmar aqui, em nome do Conselho Participativo de Hermelino Matarazzo, que o céu é uma prioridade da comunidade local, dos distritos Ponte Rasa e Hermelino Matarazzo, mas é, sobretudo, uma bandeira que esse conselho ele tem um mandato de 2 anos, mas nós não vamos ter sossego enquanto nós não virmos um céu construído aqui na subprefeitura de Hermelino Matarazzo. Boa tarde para todos. Eu faço as palavras do Francisco as minhas, acho que ele é mais ou menos o que eu queria falar, para não ser repetitivo, né? Acho que o momento é importantíssimo de participação. Quero dizer que, assim, para as pessoas acreditarem e participarem e envolverem mais pessoas nesse processo, né? Procurando trazer amigos, colegas, porque, de fato, a gente passa a ser ouvido nesse momento, né? É um momento onde a gente traz a nossa reivindicação, e isso é considerado, isso vai para as secretarias e é discutido. Não é simplesmente uma reunião fictícia, ela de fato acontece, né? Acontece e nossas reivindicações chegam lá. Óbvio que a gente sabe que os recursos não conseguem atender todas as demandas, né? Mas o que vai fazer a nossa prioridade chegar lá é a nossa força, é o nosso esforço, é o nosso movimento. Se o nosso esforço for grande e se trouxermos uma participação ativa, com certeza seremos ouvidos, né? Então, eu quero reforçar isso, dizer que todos estão de parabéns, conta sempre com o apoio do Conselho, como o Francisco falou, a participação de vocês junto ao Conselho é, de fato, muito importante para nos dar mais garantia do que o que a gente está fazendo está correto, né?
No mais é isso, vou passar aqui para a prefeita, agradecer a todos, tá, muito obrigado. Ele quer me jogar na fogueira. Não, ele quer me jogar na fogueira. Eles querem me pôr na fogueira, porque não é fácil ser prefeito de São Paulo, não. Subprefeitura já é muito difícil, imagina o prefeito, né? Eu quero agradecer a presença de todos, é muito importante essas audiências. A demanda de Ermelino é muito grande, o recurso é pequeno. Mas eu tenho visto a participação de vocês e do Conselho num ganho de metas, que o Miguel acabou trazendo 2 notícias importantes, que vai sair do papel a duplicação da Bel Tavares e a pavimentação do Queralux. Então, isso é uma demanda de 40 anos. Ela está na planilha de CIURB. Eu já tinha conversado com ele ontem, e eu falei, nós vamos ter que colocar isso na pauta. Ele falou, você não vai precisar pôr na pauta. Já é uma meta do prefeito. Então, eu acredito que saia até 2016 essas 2 conquistas. Agora, o céu é outra briga. Nós vamos ter que brigar mesmo. Tem que brigar pelo território do céu, e um em cada distrito, que é o que acontece nas outras subprefeituras. Ermelino Matarazzo não tem nenhum. Que nem ela colocou, quando ela me mostrou o papel da Quinta do Sol, não é nosso, é Penha. Então, eu acho que a gente tem que levantar essa bandeira agora. Nós só vamos conseguir com a força de vocês. Tá? Então, obrigada por todos estarem aqui, né? Obrigada a toda a equipe da subprefeitura, que eu estou desde os coordenadores, todos os assessores que estão aqui presentes, da Ana, né, que representa bem o papel da mulher em Ermelino Matarazzo. Eu aprendi a admirar muito o trabalho da Ana. Tá? A Kátia está representando o vereador Vavá também. Aprendi uma força, que eu conheci um pouquinho, já vi a força que ela tem com a gente aqui. Então, eu quero agradecer a todos vocês, pessoal do Queralux, pessoal... Não dá para falar de todo mundo, senão eu vou acabar me perdendo. E a participação do governo local também, que nós estamos aqui hoje com todos os representantes do governo local. Tá? Obrigada e boa noite. Né? Quase boa noite.